Bom dia ou boa tarde. Meu nome é Ângela. Vocês já me viram em algumas outras mensagens e palestras aqui do Centro Espírita Mestre de Amor. Eu sou uma trabalhadora do Centro Espírita Mestre de Amor e, como vocês sabem, uma das nossas tarefas também é fazermos algumas palestras, algumas exposições aqui para vocês, para todos nós, né? Porque eu acho que cada vez que a gente é convidado a fazer uma palestra, a gente é convidado a estudar um pouquinho mais, né? Porque a gente acaba tendo que estudar para poder fazer as palestrinhas, né? Então hoje nós vamos falar, né? É um texto, um livro, na verdade, da Amélia Rodrigues. Ou seja, quem foi Amélia Rodrigues, né? Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. A Amélia nasceu em maio de 1861 e desencarnou em agosto de 1926. Amélia Rodrigues foi professora e escritora, tá? E quando Amélia Rodrigues desencarnou, ela foi convidada pela Joana de Ângeles a fazer parte da sua falange, da Joana de Ângeles, né? Então, a Amélia Rodrigues continua trabalhando no plano espiritual e esse livro foi uma psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Então, assim, o que falar, né? Qual foi o tema que me foi colocado? Jesus. Pois bem, digo para vocês com toda a sinceridade que é muito difícil falar de Jesus. Jesus foi um espírito iluminado que todos nós sabemos um pouquinho. Quando somos crianças, ouvimos falar que Jesus nasceu no Natal, por isso que a gente faz a árvore e ganha presente. E na Páscoa, porque Jesus morreu, né? Quando eu era criança, na Sexta-feira Santa, a gente não podia brincar, a gente não podia correr, porque Jesus estava morto, estava sendo crucificado, então era um dia de luto. Ao passar do tempo a gente vai aprendendo com certeza muitas outras coisas, e quando a gente começa a trabalhar realmente na seara de Cristo, quando a gente começa realmente a trabalhar no Espiritismo, a gente vai aprendendo muitas outras coisas. E a gente aprende coisas assim, todos os dias, né? Então, por isso que eu digo que é muito difícil falar de Jesus. Porque realmente Jesus é um espírito muito iluminado e tem muito a nos dizer. Mas, na palestra de hoje, eu vou falar no Jesus visto pela Amélia Rodrigues. Como Amélia Rodrigues via, qual é o conceito que a Amélia Rodrigues tem de Jesus. Então, nós vamos começar e eu pensei bastante e eu acredito que na visão de Amélia Rodrigues, Jesus é sinônimo de amor, né? E eu acredito que não é só na visão da Amélia Rodrigues. Se nós pararmos um pouquinho para vermos, a gente vai ver que realmente tudo que Jesus fazia era baseado em amor, tá? Algumas coisas eu vou ler, porque, como vocês sabem, né, eu já acabei de falar, eu vou falar no Jesus da Amélia Rodrigues, então algumas coisas aqui eu vou peguei da obra dela, né? Então, quando ouvimos falar de Jesus, nos vem a imagem daquele homem com suas vestes brancas, sinônimo de paz, né? A gente vê aquele Jesus assim dos filmes, aquele Jesus das fotos, das imagens, das gravuras, né? Das fotos é um pouco difícil, mas assim, que a gente vê aquele Jesus todo de branco, né? Que nos transmite muita paz. Quando nós aprendemos um pouco mais sobre Jesus, nós descobrimos que, na verdade, Jesus é sinônimo de amor.
mas a gente precisa dar um pouquinho de tempo para lermos um pouquinho sobre ele, entendermos um pouquinho, para a gente ver isso. Jesus é amor a Deus, Jesus é amor aos nossos irmãos, amor ao infinito. Jesus é sinônimo de amor. Esse é o nosso Jesus. O Cristo que morreu crucificado e disse: Pai, perdoai-nos, eles não sabem o que fazem. Quem de nós seria capaz de um gesto destes? Pois bem, por isso que após 2000 anos de sua história, as pessoas ainda tentam entendê-lo, mas somente um ser iluminado, um espírito muito evoluído, seria capaz de fazer todas as coisas que ele fez. E assim, isso é muito impactante, né? Quando a gente pensa em Jesus ali crucificado, Jesus ali na cruz, sofrendo com aquela coroa de espinhos, com as mãos perfuradas pelos pregos. Jesus diz: Senhor, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Quem de nós teria esse despreendimento para fazer isso, né? Então, somente Jesus foi capaz de amar incondicionalmente. Jesus amou homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, doentes e pessoas saudáveis, ladrões, pescadores. E Jesus foi capaz de proferir milagres. Inclusive com essas pessoas. Quantos doentes Jesus curou, quantos loucos Jesus trouxe de novo à luz, quantas coisas Jesus fez, porque ele precisava fazer isso. Não foi por uma questão de orgulho, foi para que as pessoas da época pudessem entender que aquela pessoa que eles estavam vendo ali na frente era diferenciada. Ele podia fazer milagres. Então, ele precisava fazer aquilo. Eu li numa parte do livro, acho que até nem coloquei aqui, mas assim, Jesus curou a alguns, não curou a todos. E por que Jesus não curou a todos? Porque não era chegada a hora de alguns. Porque alguns estavam naquela condição porque precisavam espiar coisas de vidas passadas. E Jesus tinha condições de olhar aquelas pessoas e saber por que eles estavam ali. Alguns estavam ali porque faziam parte da egrégora de Jesus, faziam parte de sua falange e estavam ali para ajudar as pessoas da época a verem os milagres. Então havia espíritos encarnados naqueles corpos que haviam se proposto a viver anos sem ver a luz do sol ou sem ouvir, para que naquele momento eles fossem agraciados pela cura e pudessem eles também ser testemunha daquele momento. Então, o mundo todo fala de Jesus sem, na verdade, compreender a sua trajetória. Mas como sempre somos orientados lá no centro, tem muitas coisas que não é nos dado a entender ainda. Então nós temos que aceitar as coisas que a gente não consegue entender, é porque não é chegada a hora ainda. E tem muitas coisas que Jesus falou, que Jesus disse nas suas parábolas, que Jesus fez, que a gente ainda não consegue entender, mas a gente precisa aceitar. Agora, ainda somos, se nós formos comparar a nossa evolução, nós somos ainda pessoas muito pequenas
Ou seja, nós somos crianças ainda, lá nas primeiras séries, que não são capazes de pegar um livro lá da faculdade e entender. Então nós precisamos evoluir muito ainda para chegarmos a ponto de entender algumas coisas. Como foi a existência do nosso Mestre Jesus, né? É preciso saber amar e ter o coração aberto para entender as coisas que Ele fez e que não entendemos ainda, devemos aceitar. Quem sabe um dia possamos, né, ter capacidade de entendimento necessário para decifrar os seus mistérios. Talvez um dia evoluiremos, passamos da pré-escolinha lá para as séries iniciais, depois para o ensino médio, chegaremos à faculdade, que será entendermos tudo que o Espiritismo nos diz, mas muito a gente não entende. Como disse a Amélia Rodrigues, a sua seria a vida mais extraordinária e única, dantes nem depois acontecida. Então Amélia Rodrigues nos diz que a vida dele foi extraordinária, como nunca tivemos outra e como provavelmente não teremos novamente. Amou os necessitados como alguém jamais fizera antes. Fez deles seus irmãos, com eles viveu, alimentou-os, ensinou-os elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima e à luta pela evolução. Ganhou deles o respeito e por ele foi ouvido, transformando muitas vidas. Jamais negou ajuda a quem necessitasse, mesmo aos miseráveis ou os com má fama. Naquela época existiam muitas pessoas, né? Existiam muitas pessoas que eram consideradas de má fama, assim como Maria Madalena, né? Que tem aquela conhecidíssima passagem que queriam apedrejá-la e Jesus chegou e, como sempre, ele não julgou, porque Jesus não julgava ninguém. Ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E as pessoas que ali estavam foram refletindo e foram se afastando aos poucos, porque todos sabiam que eram pecadores, né? E quem não tem um pecadinho, por menor que seja, então como apedrejar alguém se temos pecados também? Jamais negou ajuda a ninguém, né? E ele é um incomparável modelo para a humanidade. Ele foi simples e nobre. Esse é o nosso Mestre Jesus. As palavras que ele fez, com as palavras que ele disse, ele mostrou a nobreza do seu espírito e a simplicidade do seu caráter. Quando o encontrares, siga-o, vivendo com ele qualquer situação. Nessa hora, terás entendido o verdadeiro mistério da vida. Né? E como que a gente pode segui-lo hoje, já que ele não está em pessoa, encarnado aqui junto conosco? Seguindo o seu evangelho, entendendo o que ali está e nos transformando em pessoas melhores e evoluirmos espiritualmente. Essa é a forma de segui-lo. Jesus, né, como todos sabem, nasceu em Belém, onde ele deu início ao seu ministério de bem e de amor, né? Naquela época, os meninos haviam sido condenados à morte porque se sabia que o mestre estava por vir, o novo rei estava por vir. Mas a ideia, naquela época dos grandes reis, é que Jesus viria retirá-los do seu trono
de glória e de riqueza. Mas para mostrar o contrário, Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo, para mostrar que o ministério dele, que o reinado dele, era um reinado simples, um reinado de amor. Era um tempo difícil, pois as noções de honestidade, justiça e valores estavam totalmente deturpadas, e o dinheiro e o poder era que governavam. Então, por isso que foi tão difícil para Jesus, porque ele teve que resgatar muito e muitas pessoas. O Jesus, aquele que tinha uma voz meiga e forte, ele inspirava confiança, pois vários acompanhavam sem titubear, sem saber para onde iam ou por que o faziam, por que estavam seguindo Jesus. Ele chegava, aconteceu assim com os apóstolos. Ele chegava e dizia: "Vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens." E simplesmente eles largavam tudo o que estavam fazendo e seguiam Jesus. E imaginem quão preparados eram esses espíritos para o que aconteceria, que eles ouviram o chamado de Jesus e não titubeavam. Eles largavam tudo que tinham. Eles largavam família, eles largavam trabalho e iam atrás de Jesus, porque eles sabiam que aquela era a finalidade das vidas dele naquele momento. Todos, na verdade, já haviam sido escolhidos, apenas estavam aguardando o momento de serem chamados, E eram os discípulos, e assim foram com muitos, porque Jesus arrastava multidões, e isso é que preocupava os grandes reis, as pessoas que mandavam em tudo, porque eles diziam, se ele arrasta multidões, se as pessoas ouvem o que ele diz, ele vai tomar o meu lugar. E não era aquele lugar que Jesus queria. Jesus só queria mostrar que aquilo que estava acontecendo naquele momento não era o correto. As pessoas não tinham que endeusar as riquezas. As pessoas tinham que se voltar para dentro delas e descobrir o verdadeiro princípio da vida, O verdadeiro motivo por que elas estavam ali. Essas pessoas, se tornaram os construtores do novo mundo, deram integralmente a causa que abraçaram toda a sua existência. Então, esses discípulos viveram junto com Jesus, após morreram por Jesus. E no intervalo disso, eles ficaram trabalhando no ministério de amor de Jesus. Ele era um homem que declarava: amar os inimigos, bendizei a quem nos maldiz, fazer bem a quem nos odeia e orar por quem nos maltrata. É tão difícil de fazer, tão fácil de falar, O tal do perdão. Amar os inimigos significa perdoai a todos que te fizeram qualquer tipo de mal. Ora por essas pessoas e perdoa-as. Para isso você tem que perdoar. A partir desse homem, o vencedor é quem supera a sua inferioridade moral, se é pequena para que outros cresçam. O método usado é o amor, Então, assim, eu vou valorizar as pessoas que estão na minha volta. Não vou querer aparecer frente a todos, eu vou me diminuir para estar junto com eles e deixar que outros cresçam. Eu vou rezar pelo meu inimigo porque aquela pessoa que me faz mal, ela ainda não sabe, ainda não conhece o ministério do amor. É uma pessoa doente. Então vou pedir que eles se elevem também, para que todos nós possamos ser felizes. Do ponto de vista do egoísmo, amar ao inimigo parece loucura, enquanto que loucura
é odiar a qualquer dos nossos irmãos. E o amor, é o seguro meio para a felicidade. A gente não consegue ser feliz de pleno, de todo, se a gente não entender o ministério do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor deve ser incondicional, generoso e permanente. Eu não posso amar alguns e odiar outros. Eu não posso amar muito a uns e pouco a outros. E eu não posso amar hoje um e amanhã já não amá-lo mais. Não estamos falando de amor-paixão, estamos falando de amor divino, de amor de irmãos. Este é o verdadeiro amor. Amai e orai pelos inimigos. Isso é divino realmente. A única palavra que pode ser usada nesse momento é divino. Porque só um espírito com a divindade de Jesus Cristo podia, há 2000 anos atrás, épocas bárbaras, épocas de torturas, épocas de mortes em arenas, mortes por apedrejamento, chegar uma pessoa e dizer: está na hora de vocês começarem a amar os seus inimigos, a perdoarem. Imaginem o que esse espírito de luz revestido de carne passou para conseguir plantar o seu ministério, porque ele deixou tudo ali, as pequenas sementinhas, sementes de mostarda, que foram plantadas ali, sementes muito pequenas, que frutificaram entre pedras, se transformaram em imensas árvores e deram frutos. E esses frutos chegaram até nossos dias. E hoje, um tempo bem menos bárbaro. Aqui no nosso Brasil, um tempo bem menos bárbaro. Em alguns lugares, um tempo extremamente bárbaro. Pensemos na Rússia. Pensemos na guerra, né? A Rússia atacando a Ucrânia, a Ucrânia revidando. Pensemos aqui na nossa América Latina, Venezuela, Bolívia, Argentina, todo mundo querendo vir para o Brasil, porque o Brasil é um país abençoado. Porque no Brasil sabemos amar, sabemos perdoar, sabemos diferenciar o certo do errado, sabemos diferenciar o bem e o mal. Então, em todos os momentos na nossa vida, nós temos que valorizar o bem. Das pequenas coisas até as grandes coisas, o bem é o que nos mantém, que nos move e que nos faz evoluir espiritualmente. Então, a felicidade independe dos nossos atos externos, né? A felicidade vem de dentro quando a gente pratica o amor. Quando nós conseguimos praticar o amor, isso nos mantém feliz. Isso nos dá uma gratidão. Quando a gente pratica caridade, aquilo nos alegra, é uma alegria que vem de dentro para fora. Bom, mas voltemos a Amélia Rodrigues, e tem um trechinho aqui que eu vou ler para ser fidedigna às palavras que ela proferiu. Ela disse o seguinte sobre Jesus: a mais comovente história que já se escreveu, o maior amor que o mundo conheceu, o exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão,
à dignidade, ao amor e à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história de nossas vidas. Eis a vida de Jesus, a perene alegria e a boa mensagem de júbilo. Eis o que ele nos deixou no Evangelho. Então, eu não poderia falar de Jesus sem me basear em algo ou em alguém. E a tarefa que me foi passada foi uma tarefa divina, foi uma tarefa de amor, uma tarefa de alegria. Falar sobre Jesus é refletir os nossos atos, refletir nossas palavras. Falar de Jesus é querer o bem de toda a humanidade, é rezar pela paz da Ucrânia, é rezar pelos nossos irmãos da América Latina, é rezar por nós brasileiros, para que a pátria do Evangelho continue sendo a pátria do Evangelho e que cada vez mais floresça a felicidade e o amor em nossos dias. Que a cada dia possamos entender um pouquinho mais do que Jesus nos passou. Claro que provavelmente não cheguemos aos pés dele, com certeza não somos, né? Nenhuma unha do pé dele, que eu ia tirar o pé inteiro. Mas vamos tentar evoluir para conseguir entender um pouco mais dele, para vivermos um pouco mais com paz, amor e, em consequência, felicidade. E ao término dessa palestra, eu quero agradecer junto com vocês a oportunidade que nos é dada nesse momento a refletir um pouco sobre o Mestre Jesus. Lembrando que nada é por acaso, que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. E agradecer por o Mestre Jesus ter vindo e ter mostrado a nós como devemos agir. Não é fácil, com certeza, nunca foi e nunca será, mas sermos um pouquinho melhor a cada dia não é tão difícil assim. Que Deus abençoe a todos, que o Mestre Jesus dê muita paz a todos, que nós possamos entender as palavras do Mestre e possamos viver o seu amor, viver o seu Evangelho, para que consigamos atingir a felicidade e que possamos também distribuir a palavra de Jesus aonde formos. É o mínimo que podemos fazer por essa criatura tão iluminada que morreu por nós. Obrigada a todos e até breve.